E no dia 9 de maio de 1994, estreou o programa que seria um marco na história da TV brasileira. E com certeza marcou a vida de muita gente, inclusive a minha, que nasci em 98, mas acompanhava ali no início dos anos 2000 a história de Nino, Pedro, Zequinha, Biba e aqueles maravilhosos personagens do Castelo Rá-Tim-Bum. E agora, mais de 30 anos depois, tivemos o especial de reencontro, reuniu parte daquele elenco maravilhoso para eles contarem segredos dos bastidores e receber as merecidas homenagens. Olá, né? Não. Vou começar diferente. Fala daí que eu falo daqui. Raios e trovões! E é o seguinte, eu entendo que a maioria das pessoas já assistiu o especial de 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Então eu não vou ficar aqui só o vídeo todo reafirmando o quão épico foi, embora eu farei isso. Mas nesse vídeo eu quero focar em uma parte específica desse especial, que é algumas tretas, digamos assim, por trás dos bastidores. Porque algumas ausências, como a de Luciano Amaral e a curta participação do Flávio de Souza, que é criador do Castelo, geraram muitas dúvidas e indagações do porquê foi daquela maneira. Então eu estou aqui para responder com detalhes algumas dessas polêmicas e também vamos falar sobre esse maravilhoso especial que até agora eu estou arrepiado. E bom, contextualizando rapidamente aqui, o reencontro do Castelo Rá-Tim-Bum tem menos de 1 hora de duração e segue aquele formato que de cara já traz nostalgia para o público, onde a gente acompanha o personagem principal voltando ao cenário e se maravilhando com tudo aquilo, e aos poucos os outros atores vão chegando e se cumprimentando, até que todos se dirigem para um lugar familiar onde eles vão ficar sentados e conversando e relembrando o passado. E no especial, fica evidente o quanto o elenco foi profundamente tocado por seus personagens e pelo feedback do público, porque até hoje eles recebem elogios das pessoas que reconhecem eles na rua e agradece por ter feito aquele personagem, o que comprova que uma geração inteira de brasileiros cresceu entendendo a importância de tomar banho, lavar as mãos, de ser obediente, entre outras coisas. E aí a gente teve uma vasta gama de participações. A Rose Campos, que fazia a Morgana, o Eduardo Silva, que fazia o Bongo, a Cíntia Raquel, que fazia a Biba, o Cássio Scapin, que fazia o Nino, o Fred Allen, que fazia o Zequinha, entre outros. Mas de cara, uma ausência foi logo sentida, que foi a de Luciano Amaral, que fazia o Pedro. E bom, essa ausência gerou muitas perguntas dos fãs, porque o Luciano Amaral é um dos únicos que não estava lá, e ele era um dos protagonistas. E bom, vamos lá para a parte polêmica, porque assim que o especial de 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum foi anunciado, o Luciano Amaral veio logo de suas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas: "Não, eu não estarei nessa, pessoal. Por questões contratuais eu não pude fazer. Mas vai ser incrível mesmo assim. Aproveitem e celebrem." E explicando aqui, essas questões contratuais do qual o Luciano Amaral se refere, é que desde 2018 mais ou menos, ele faz programa na ESPN. Eita, peraí. Faz programa na ESPN, fica parecendo outra coisa. Peraí, refazendo, calma, de novo. Aguarde, por favor. Mais ou menos desde o ano de 2018, o Luciano Amaral trabalha como apresentador na ESPN e apresentou várias coisas lá dentro. Portanto, ele tem um contrato com outra emissora. Sendo assim, fica subentendido que a ESPN não liberou ele para fazer o especial. Os fãs começaram a cair matando em cima da emissora, tipo, por que vocês não liberaram o cara? E aí que vem um plot twist. Eles vieram a público explicar o seguinte, que na verdade não teve isso de que a ESPN não liberou, mas sim que o ator Luciano Amaral não chegou a um acordo com a TV Cultura. Então, simplificando aqui, eles basicamente disseram, a gente liberou, ele que não quis ir. E fica pior, de acordo com algumas fontes, o Luciano Amaral não teria entrado num acordo financeiro para participar do especial do Castelo Rá-Tim-Bum. Porém, essa versão é negada pela equipe dele, óbvio, né? Os assessores dele disseram o seguinte, abre aspas, por ser um projeto idealizado e patrocinado por uma marca terceira, que não é a própria TV Cultura, achamos melhor que ele não participasse. E assim, eu, Igor de Mello, vejo isso como basicamente o seguinte, o cachê não era tão alto, então a gente não se interessou para fazer. E eu também acho que foi uma pisada na bola muito grande do Luciano Amaral.
Porque um encontro nostálgico desse, o cara vai pensar em dinheiro. Dava pra ele ir até de graça. Eu tenho certeza que ele não tá passando necessidade e que esse dinheiro não ia fazer tanta diferença assim na vida dele. Porque, de fato, eu tenho certeza que o cachê ali foi muito pouco para todo mundo. Mas a questão ali não era dinheiro, e sim relembrar esse marco na TV brasileira que foi Castelo Rá-Tim-Bum. Então, os fãs estão bem revoltados com o Luciano Amaral e dá para entender. Inclusive, eu fiz até um short aqui abordando essa questão e tá tendo uma discussão bem legal do público lá a respeito disso. Vou até deixar nos cards para vocês conferirem depois e vai lá dar a sua opinião também. Porque, tipo, tava todo mundo lá, só faltou ele. E essa é uma oportunidade única, eu não acho que vai ter de novo assim. Mas fazer o quê, né? Quem sou eu para julgar? Acaba de dizer Igor de Mello depois de passar metade do vídeo julgando. Mas enfim. E assim, isso que o Luciano Amaral fez me deixou muito irritado. Raios e trovões! Mas fazer o quê, né? Pelo menos o especial conseguiu ser épico mesmo com essa ausência. Mas claro que ficou aquela sensação de falta alguém. É o seguinte, não foi só o Luciano Amaral que não esteve nesse especial. Porque sim, tivemos lá o Cal Hambúrguer, que é um dos criadores desse épico seriado, e aí ele contou histórias e tal, ele que intermediou as entrevistas lá no Hall junto com os outros atores. Mas assim, faltou uma pessoa, que é o Flávio de Souza, porque sem ele não haveria Castelo Rá-Tim-Bum, assim também como não ia ter aquele Mundo da Lua, que foi com o Luciano Amaral também. Assim, em 1 hora de duração, o cara que ajudou a criar esse universo ficou restrito a apenas 2 minutos de conversa por videochamada no Cavalete Mágico. Então, por que a pessoa que criou aquilo tudo não estava no hall principal junto com os outros? A resposta é até absurda. Por incrível que pareça, foi um mal entendido da equipe do especial que fez com que o Flávio de Souza não estivesse lá. Porque é o seguinte, ele e o Cal Hambúrguer eram muito amigos. E dessa amizade foi pro lado profissional, onde eles criaram juntos o Castelo Rá-Tim-Bum. Só que em toda amizade, principalmente quando se trabalha junto, há conflitos de ideias e coisas assim. Isso provocou o afastamento de Cal e Flávio como profissionais. Contudo, eles seguiram se encontrando como amigos. Mas a equipe do especial não sabia que o desentendimento que eles tiveram já havia sido superado. Então, para tentar blindar o Cal Hambúrguer de qualquer incômodo e garantir sua participação no reencontro, eles cortaram de maneira irresponsável a presença do Flávio de Souza. Assim, quando o Cal Hambúrguer ficou ciente disso, ele foi conversar com a produção e tal, só que já estava perto da gravação do especial e não conseguiram trazer o Flávio. Então foi aí que veio a ideia de fazer aquela videochamada de 2 minutos ali no final, que foi feita depois que a gravação com os outros atores já tinha sido feita. Onde foi revelado uma coisa que muitos nem sabiam, é que o Flávio de Souza, além do criador, ele fazia parte do programa, que era o seu irmão gêmeo. Eles atuavam no quadro dos cientistas Tíbio e Perônio. Então foi uma outra baixa, digamos assim, porque o quadro deles era muito importante para o Castelo e seria legal ter os dois lá, junto com os outros atores. Porém, apesar dessas 2 baixas, que foi devido a essas tretas que eu contei para vocês, mesmo assim o especial conseguiu ser mágico, nostálgico e rever aqueles cenários que foram construídos de maneira bastante fiel. Foi muito legal. E a gente descobriu vários segredos dos bastidores, como a ideia por trás daqueles cenários, que segundo o criador Cal Hambúrguer, abre aspas, a primeira coisa que eu pensei ao fazer o Castelo Rá-Tim-Bum foi de fugir do estereótipo de Castelo de Conto de Fadas, ou Castelo da Bruxa. O interior dele teria que ser uma coisa misteriosa e ao mesmo tempo alegre, uma reserva humanista no meio de uma cidade violenta e cinza. E claro, outro belo destaque para o reencontro do Castelo Rá-Tim-Bum foi a homenagem aos atores que já se foram, como por exemplo o Wagner Bello, que fazia o Etevaldo, que morreu antes de conseguir filmar sua última cena como o personagem. Até tem uma homenagem para ele dentro do próprio Castelo Rá-Tim-Bum. Oi, Nino! Eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui, entre as estrelas, brincando. Mas eu vou mandar a minha irmã, tudo bem? Na época a gente era criança e não entendia, mas quando passa o tempo e você entende o que aconteceu ali, fica bem mais emocionante aquele episódio. E além disso, tivemos um momento surpresa do qual o público não estava esperando e nem o próprio elenco, porque perto do final, o elenco e os espectadores foram surpreendidos com a participação especial do Dr. Vitor. Você vai dizer, mas como assim? Porque infelizmente em 2021 Sérgio Manberti, que fazia o Dr. Vitor, faleceu. Mas como o personagem esteve lá? E aí que foi a sacada emocionante e genial do Cal Hambúrguer. No momento surpresa, entra lá Carlos Manberti, o filho do Sérgio,
caracterizado como Dr. Vitor. E isso levou a lágrima a todos que estavam lá, porque era como se a gente estivesse vendo o Sérgio ali. Ele é muito parecido com o pai de aparência, então ficou incrível a caracterização e até mesmo a interpretação. Então foi um momento bem emocionante. E até o próprio Carlos disse o seguinte, abre aspas, que era incrível 30 anos depois estar podendo fazer essa homenagem para o personagem mais importante da história do pai dele. Foi uma linda homenagem ao saudoso Sérgio Manberti, que foi uma pessoa que sempre amou o Dr. Vitor e ao longo dos anos falava tão bem desse personagem. Então, nada mais merecido do que o filho dele ir lá se vestir como o Dr. Vitor para fazer uma homenagem. E assim, todo esse especial gera até aquela vontade de que fosse feito mais com aquele elenco. Afinal, tá todo mundo bem ainda, seria legal. E assim, não querendo gerar expectativas em vocês, mas temos uma atualização até promissora a respeito de uma espécie de revival do castelo. Porque é o seguinte, o Cássio Scapin, o nosso eterno Nino, revelou em entrevista alguns dias depois do especial que toparia sim fazer um revival do castelo. Hoje, com 58 anos, Cássio Scapin relembrou o espetáculo que ele fez como Nino, chamado Admirável Nino Novo. Era uma peça de teatro sob o ponto de vista do Nino, e na trama, o tempo passa e o Nino não cresce. E aí fica a pergunta, para onde foram todas as pessoas que conviveram com ele? Então, o Cássio diz que um revival do castelo cairia muito bem. E essa trama da peça é algo que poderia sim ser trazido com um revival, porque essa questão do Nino não envelhecer, dá pra você fazer uma história legal, tipo, todo mundo cresceu e ele não, então os dilemas e tal. Mas assim, apesar dessa vontade de retornar o personagem, Cássio Scapin explicou que pra ele fazer isso, a história tem que fazer sentido e não é pra ser um reboot, recomeçar a história principal do zero. Não, a sugestão dele é retomar do ponto onde a série original terminou, e eu concordo plenamente com ele. E aí, sobre o melhor formato para ressuscitar o Castelo Rá-Tim-Bum, o Cássio Scapin deu exemplo das mídias atuais, serviços de streaming e canais a cabo que poderiam abraçar esse projeto de diferentes formas, ter um bom orçamento para fazer algo legal. Então, de fato, você tem uma Netflix, um HBO Max, Disney Plus da vida aí, que super conseguiria fazer esse projeto de maneira épica. E se você fizer isso dentro de um streaming internacional, você poderia exportar o castelo para o mundo todo. Mais ou menos igual a série Cidade Invisível. Então é uma ótima ideia. Essa fala do Cássio Scapin vai de encontro ao que o Enéas Pereira, que é vice-presidente executivo da TV Cultura, disse em uma outra entrevista. Porque ele já falou que a TV Cultura planeja ao longo desse ano 2023 vários programas para relembrar a história do Castelo Rá-Tim-Bum e sonha até mesmo com um longa-metragem sobre o projeto. Ele afirma que o grande desejo do canal é colocar as histórias do Castelo Rá-Tim-Bum nos cinemas, porque seria a homenagem perfeita para registrar a história de um dos projetos que mais marcaram a década de 90 no Brasil. E ele continua dizendo que quem sabe, se der tudo certo, eles façam um filme dirigido pelo Karl Hamburger. Então, o engajamento online que esse especial 30 anos Castelo Rá-Tim-Bum causou, possa ser que essa ideia se torne realidade. Eu, particularmente, fiquei empolgado e torço para que aconteça. Então, eu vou ficar de olho em toda atualização que tiver para trazer para vocês. E assim, eu vou ficando por aqui, mas eu quero que vocês me contem aí nos comentários as suas lembranças com o Castelo Rá-Tim-Bum e o que vocês acharam do especial. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu! Atenção, atenção! Está na hora de voltar para casa!